Hoje nós vamos falar como é ser estenotipista cega. Afinal de contas, o que é estenotipia? Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Ali Cardoso, você está aqui no meu canal e nesse tempo, estamos disponibilizando esse conteúdo no mês de outubro, mês das missões. Então nós hoje vamos falar sobre profissão. Afinal, quando a gente é jovem, que vai fazer um teste para saber que profissão seguir, eles chamam de teste vocacional. Então, a gente começou com uma pergunta mostrando uns objetos bem diferentes aí para vocês, né? Porque eu vou falar um pouco da minha profissão hoje, como estenotipista cega. Bom, mas aí que tá, né? O que é estenotipia? Vou falar um pouquinho para vocês e contar como que eu vim parar nesse lugar e as semelhanças da estenotipia com o Braille, que é a linguagem, escrita dos deficientes visuais e dos cegos. Bom, já te peço para que, caso você tenha achado legal a ideia desse conteúdo, deixe o seu joinha. E se você não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative as notificações para toda vez que a gente colocar um conteúdo novo, você ser avisado, tá bom? Então eu, quando eu era pequena, eu sempre imaginava assim, às vezes eu ficava ouvindo as pessoas falando, ou os sons, e pensando assim, poxa, como será que seria escrever este som? Ou como será que seria escrever tudo que as pessoas falam? Parece que era uma profecia sobre a minha própria vida, né? A estenotipia veio na minha vida depois de um tempo já trabalhando como escrevente, mas eu vou dizer primeiro o que é estenotipia. Então, estenotipia, esse termo estenotipia, vem do grego e significa de duas palavras, né? Stenos, que significa curto, abreviado, e tipos, que significa impressão. Então, na verdade, são duas palavras, né? O stenos, que significa curto ou abreviado, e tipos, que significa impressão. É utilizado para designar a maneira pela qual se obtém um registro do que é falado através de uma máquina, na mesma velocidade com que as palavras são pronunciadas. Bom, é claro que a gente fez ali um teste para você ouvir um pouquinho como é que acontece, né? E é diferente do, por exemplo, quando você usa aí o ditado do seu celular, ou você chama o Google e fala alguma coisa, você pode perceber que às vezes você vai falar algumas coisas e o Google não vai entender, né? No caso, quando tem o estenotipista ali por trás, ele vai ouvir e vai colocar na máquina através de códigos, e esses códigos eles são decifrados pelo computador, como vocês viram no comecinho do vídeo, né? É muito utilizado como na closed caption, que é o meu grande sonho, né? Trabalhar no closed caption, que são aquelas letrinhas que aparecem na parte de baixo, assim, quando você está assistindo alguma coisa. E eu vou dizer ao final do vídeo por que é o meu sonho trabalhar com closed caption. Mas vamos lá. Eu entrei no Tribunal de Justiça de São Paulo em 2005 e trabalhava como escrevente. Então, eu trabalhava na sala de audiências, digitando, né, com o computador mesmo, e um dia eu posso colocar, se vocês quiserem, como que a gente mexe com o computador, quais são os programas que a gente utiliza para mexer no computador, será que o meu teclado é em braille, não é? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo, caso vocês tenham interesse, deixa aí no comentário, tá bom? Então aí eu trabalhava na sala de audiência e um dia eu fui falar nessa tal de estenotipia. E na minha cabeça, estenotipia era um jeito mais rápido de digitar, mas eu achava que era um teclado igual o teclado do computador. E aí eu já comecei a pensar, poxa, eu queria fazer isso, né? Então eu entrei em 2005, mais ou menos em 2010 eu ouvi falar da estenotipia e fui pedindo, né, para participar, porque o Tribunal de Justiça, ele disponibiliza um curso de 6 meses que você fica ali imerso para conhecer a estenotipia. Eu diria que a estenotipia é uma arte, né? Porque são códigos também, e enfim, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas então, como teria que ficar longe do meu setor de trabalho por 6 meses, foi difícil conseguir, né, essa autorização de você poder ficar 6 meses longe. Então eu consegui fazer o curso de estenotipia em 2017. Digo para vocês que até então eu estava muito descontente no meu trabalho, né? Eu não gostava
gostava muito do que eu fazia. E eu tinha a estenotipia com uma grande esperança para mim, embora eu não fazia ideia de como que ela funcionava, né? Então, eu fui pro curso em 2017 e aí eu conheci um pouco mais sobre a estenotipia. Então aqui a máquina ela tá montada, ela não é assim. Lá em 2017, não. Se você procurar, tem eu montando a máquina, né? Porque aqui ela tá num tripé, toda já montadinha, né? Antes a gente tinha um negócio aqui que prendia o papel, mas hoje em dia a gente usa direto no computador. Então o que que é? Eu fui conhecer essa belezinha aqui. E ela não tem as teclas assim, não tem as letras, né? Ela tem até um teclado muito menor do que o teclado de um computador. A ideia da estenotipia, ela surgiu há muito tempo atrás, não é uma coisa tão nova, né? Do século passado, quando alguns inventores queriam apresentar alguma alternativa à antiga taquigrafia, né? Que não fosse tão dolorosa para as pessoas que praticassem. Então, no caso da estenotipia, ela veio como uma opção porque ela usa só os dedos, então você não precisa ficar movimentando os braços e tudo mais, né? Então tá aqui. Ela é um tecladinho que não tem nada escrito, não tem as letras, e ela trabalha com códigos. Então ela tem como se fosse do lado esquerdo todo um alfabeto e do lado direito o alfabeto também. Então a gente fala que são as letras iniciais e letras finais. Então quando eu fui lá escrever para vocês, algumas coisas são códigos, então às vezes você vai escrever uma expressão, né? Em um só toque você escreve uma palavra, como foi o caso do que eu comecei com o hoje. Então você aperta assim e você tem o hoje, né? Você não precisa escrever H, O, J, E. Então ela tem a pontuação, como vocês viram lá na tela, tem os números aqui na parte de cima, né? Então com um só toque, às vezes você escreve uma linha inteira, você escreve uma expressão inteira, você escreve... tem alguns códigos, são abreviações, então tem letras iniciais e finais. Então quando eu fiz aqui a expressão do hoje, que eu apertei assim, né? Eu peguei o que a gente chama de... Na estenotipia a gente usa muito pela fonética, né? Então hoje na estenotipia é o O e o J final. Só que o J final, ele não é simplesmente a letra J, é a junção de 4 letras, que é o F, o P, o G e o H finais. Eles formam o J. É um negócio meio de doido, por isso que eu falo que é uma arte, né? Que são códigos. E por que que eu gostei tanto? Então, depois que eu fui para Esteno, eu fiz o curso, eu passei 6 meses lá, aprendendo e me aperfeiçoando. Ainda estou aprendendo, né? A gente está aprendendo sempre, porque o que acontece, às vezes, você pode bater uma expressão e aí pegar alguma letra que não está incluída naquela expressão, a gente fala que é uma sombra, e aí quando você pega uma sombra, pode ter um outro significado, né? Eu lembro muito da minha professora quando ela falou pra mim assim, por exemplo, o número 18, você for escrever por extenso, ele é a expressão na Esteno doito, né? Então não dá pra mostrar porque a gente não tá com o computador aqui, mas eu apertaria num toque só, doito. E aí do lado do T final a gente tem o D final. Se você apertar, em vez do T, você pegar o D, você pega doido, né? Então já muda completamente o contexto. Então a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre aprendendo. Tem a questão da velocidade da fala, né? Se a pessoa fala mais devagar, se a pessoa fala mais rápido, você tem que correr. Se a pessoa dá nome de rua, números, então é uma arte mesmo. E aí eu fiz o curso, fiquei muito feliz. E aí eu geralmente, quando as pessoas me perguntavam até 2017 se eu gostava do que eu fazia, se eu gostava do meu trabalho, eu sempre dizia que não, que eu não gostava do que eu fazia. E aí um dia, em 2018, um ano depois, alguém me perguntou com o que eu trabalhava. Aí eu falei, eu sou estenotipista. Aí você falou, né? Eu imagino que ela abriu aquele ponto de interrogação, né? Do tamanho do mundo, assim, hein? Você é o quê? Aí eu comecei a explicar, não, eu pego depoimentos e eu tenho que transformar eles em texto. Eu pego gravado e eu tenho que transformar em texto, com toda aquela paixão, né? E aí ela falou assim, mas você gosta do que você faz? E eu disse, eu amo o que eu faço. E quando eu terminei de dizer essa frase, eu me dei conta que
por 12 anos trabalhando no TJ, eu não gostava do que eu fazia. E depois de um curso em que eu fiquei muito estressada, porque você imagina, você aprender todo um código, toda uma forma, como se fosse um novo idioma, né? Uma forma de escrever, uma velocidade e tudo mais. E no começo era no papel, então eu não tinha como ler, saber os meus resultados. E de repente eu me ouvi dizer, eu amo o que eu faço. E qual que é a grande semelhança da estenotipia com o Braille? Eu vou mostrar para vocês agora. Essa daqui é a Perkins, a máquina de Braille. Hoje existem outras máquinas Braille que são menos barulhentas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que ela faz bastante barulho. Para mim, o que mais se assemelhou é essas teclas aqui. Elas parecem muito as teclas da máquina da estenográfica, que é a máquina da estenotipia, né? Até o formato, assim. E o Braille, também, se vocês quiserem um dia, a gente faz um vídeo falando um pouco mais sobre ele. Ele também é baseado em códigos. Então, nós temos pontos de 1 a 6. E nesses pontos, na combinação de todos esses pontos, né, desses poucos pontos, a gente escreve palavras, números, formas geométricas, a gente faz desenhos, né, com formas geométricas, a gente escreve fórmulas matemáticas e químicas e tudo mais, tudo com combinações de 1 a 6. Então, é por isso que eu acho que tem bastante semelhança, né? E na máquina de estenotipia antes também tinha essa parte que ficava o papel. Aqui em Braille eu escrevi a mesma coisa que nós mostramos lá na tela. Hoje nós vamos falar como é ser estenotipista cega. Aí lá a gente perguntou, né? Eu vou escrever pra gente terminar esse vídeo com a pergunta que eu fiz lá. Ah, olha o barulho da bonita aqui, ó. Afinal de contas, ó, essa campainha me avisa que a linha tá acabando, mas ainda tem espaço. Que melhor, ainda dá. Opa, eu errei aqui. O que é estenotipia? Interrogação. Essa aqui me acompanhou por muito tempo, bem antes da máquina de estenotipia entrar na minha vida. Então eu digo que, no fim das contas, eu hoje faço mais ou menos o que eu imaginava na infância. Tento reproduzir em texto o que as pessoas falam. E por quê? Eu disse pra vocês que eu ia contar, né? Por que o meu sonho é trabalhar com a Closed Caption. Porque é a minha forma como pessoa com deficiência de ajudar outras pessoas com deficiência. Porque os deficientes auditivos, eles só vão ter acesso ao que está sendo mostrado, falado na TV, se tiver alguém que faça Closed Caption para eles. Então, é assim que eu entendo a minha missão como pessoa cega de ajudar pessoas com outro tipo de deficiência. Então, nós nos complementamos até quando nós temos algo que nos falta. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Shalom!